Eu quero compartilhar com vocês algo. O tema da minha palavra é na hora H. Repete comigo assim, na hora H. Alguém já falhou aqui na hora H? Gente, a hora H ela pode ser tanta coisa, né? Mas geralmente nós usamos essa palavra quando está assimilada a alguma falha, né? Sempre que a gente cita a hora H, está falando que alguém falhou nessa hora H. Então, queridos, a Primeira Guerra Mundial, eles criaram o termo D-Day, que na verdade nós conhecemos como o dia D. Então eles planejavam durante semanas e meses um ataque, e o dia D era o dia daquele ataque. Mas no dia D tinha a hora H, que era a hora certa do ataque. Então era o dia certo com a hora certa. Então, pensando nisso, o nosso papo, a nossa resenha de hoje com vocês é uma conversa sobre revelação, instrução e discernimento do tempo. Repete comigo assim: revelação, instrução e discernimento do tempo. Eu quero que isso fique dentro de você, então repete mais uma vez comigo: revelação, instrução, discernimento do tempo. No discernimento do tempo está a hora H, certo? E por incrível que pareça, eu vou falar sobre revelação, vou falar sobre instrução, mas não vou falar sobre a hora H. Ela é só o tema da mensagem, porque isso daí você vai entender com o discernimento, com tudo que nós vamos falar aqui. A revelação, querido, tem a ver com o teu chamado específico, tem a ver com a tua vocação, tem a ver com o teu destino profético, tem a ver com o teu propósito personalizado. Ou como eu costumo dizer, os 2 dias mais importantes da nossa vida: primeiro é o dia que você nasce, e segundo, o dia que você descobre por que você nasceu. Então, a revelação da tua vida tem a ver com o dia que você descobre por que você nasceu. Quando nós prestamos atenção na palavra e no livro de spoiler, o spoiler é o Apocalipse, tá? Conta o final de tudo. Então, em Apocalipse nós aprendemos que nós não vamos prestar conta a Deus daquilo que nós fizemos com a nossa vida, sabia disso? Muitos acham que você vai prestar conta: eu comprei um carro, uma casa, aí lá, sabe, não, você não vai prestar conta do que você fez da tua vida. Eu vou prestar conta dos meus pecados. Não, você vai prestar conta daquilo que você fez com o seu chamado, daquilo que você fez com a sua vocação. Talvez chegue lá, uns americanos fizeram uma encenação, um teatro, não sei quem teve a oportunidade de ver esse vídeo. Passou aqui? Então você já sabe o que eu estou falando. Fulano de tal, vem aqui, contador tal. Mas eu fui pastor, mas eu não te chamei para ser pastor, chamei para ser um contador. Se você fosse contador, você ia administrar o dinheiro de tantas igrejas, você ia enviar dinheiro para tantos países, e vocês tocariam mais de 3 milhões e não sei quantas pessoas. Então, pastor tal, mas eu não sou pastor, eu fui contador. Não, a tua vocação foi para isso. Querido, o dia que você descobre por que você nasceu. Eu não sei quantas pessoas, mas algumas pessoas não têm sede e fome por isso. Eu tenho muita sede e fome por isso. Então eu queria colocar essa semente, esse sal embaixo da tua língua, para te gerar sede e fome do teu propósito aqui na terra. Para que você não deixe a vida te levar, querido, mas que você deixe o propósito te guiar. Que o Espírito te leve, e te leve até a funcionalidade, a função e o propósito daquilo que Ele te chamou para ser nele. Amém? Porque mais do que fazer, não adianta você fazer. Tem muita gente fazendo. Tem muita gente fazendo na igreja. A gente está fazendo, não está? Quem já rompeu de só ficar sentado aí, já está trabalhando para Deus? Quem já está servindo, levanta a mão aí. Amém? Então você já está servindo, ou você está ajudando no estacionamento, ou você está ajudando com as crianças, ou você está na recepção, ou você está ajudando na cozinha, ou você está ajudando aqui no ministério. Alguma coisa, nós estamos sempre fazendo para Deus, nós precisamos servir aos santos. Então, mas não adianta você fazer sem ser. Tem muita gente que faz sem ser. O ser é mais importante do que o fazer. Então, querido, eu queria te ensinar a discernir com relação a como você entende qual é a revelação de Deus para a sua vida. Talvez se eu der a oportunidade de falar assim: levanta a mão quem realmente sabe qual é o teu destino profético. Queridos, eu tenho a certeza que poucas pessoas vão levantar a mão, porque não é tão fácil saber assim dessas coisas. E com relação à revelação, destino profético, propósito personalizado ou por que eu nasci, é tudo a mesma coisa, tá? Eu estou usando termos de pessoas diferentes.
O meu é por que eu nasci. Destino profético. Com relação a isso, eu acredito que existem alguns tipos de pessoas. Isso aqui é a minha introdução, tá bom? Isso aqui é só a introdução. Só grava aí no teu espírito, se quiser anotar, anote também. Eu acredito que existe um primeiro tipo de pessoa com relação ao destino profético. O primeiro tipo de pessoa com relação ao destino profético é aquele que nasceu sabendo. Quê? Existe alguém que nasceu sabendo? Na verdade, a palavra nascer sabendo é um pouco forçado. Mas eu falo pessoas que cresceram em um ambiente familiar profético. Talvez você aqui não veio de um berço cristão. Talvez até hoje seus pais nem conhecem. Mas você tem de tudo para que os seus filhos vivam nesse ambiente. Quantos pais nós temos aqui? Querido, eu sou filho de pastor. Na minha adolescência, para a juventude, sempre que eu fazia um plano para ganhar dinheiro, e algumas coisinhas até davam certo. Carro de som, política, época de política eu rachava, ficava rico na época de política. Fazia jingle, vendia jingle e fazia tudo aquilo, publicidade, dava muito certo. Eu vinha falar para os meus pais todos felizes: olha aqui, eu fiz tanto, eu vou ganhar tantos mil em tantos dias e tal. E eles ficavam assim, Falei, mas nossa, vocês não vibram nunca com as minhas vitórias. Mas quando eu vinha falar de algo, de uma revelação de Deus, quando eu vinha falar de algo que o Senhor plantou dentro de mim no secreto, quando eu ia falar de algo que eu queria fazer com os jovens, com o louvor da igreja, então eles saltavam de alegria. Eles falavam, filho, é isso aí. Aí eu falava, ganhar dinheiro. Eles, você quer que eu seja pobre? Eu falava, não, nós queremos que você faça aquilo que Deus chamou para fazer. Então meus pais sempre me estragaram, sabotaram, para que eu vivesse aquilo que Deus tinha para mim. Já ouviram falar de um menino aí chamado Neymar? Quem já viu algum vídeo daquele moleque jogando bola quando criança? As criancinhas assim, chutando a grama, e ele lá igual um louco, driblando todo mundo, voando, porque cresceu numa família que o pai era jogador, cresceu numa estrutura que facilitava o ambiente para onde ele seria levado. E aí eu não falo nem de destino profético, tá? Porque ele não faz nada com aquilo lá, só ganha dinheiro. Mas eu estou falando da estrutura familiar que você pode estar e viver e ser. Quem está me entendendo? Então, pais, em nome de Jesus, libere destino para os seus filhos, porque se você não liberar, Deus levanta outra pessoa para liberar no seu lugar. Se você não se levanta, eu conheço pastores que têm 3 filhos e eles já entenderam em Deus que um dos filhos vai gastar a vida dele no ministério pastoral, um dos filhos vai gastar a vida dele com artes e um dos filhos vai gastar a vida dele no ramo empresarial. Sabe o que eles fazem? Facilita para que todos eles tenham vida e relacionamento com Jesus, mas trazem recurso, um para o ministério, outro para a arte e outro para a empresa. Sabendo que aquele que vai ser um empresário, ele vai estabelecer o reino de Deus, chefiando, liderando, empreendendo. Um vai estabelecer o reino de Deus com as artes e outro com o pastoreio. Eles trazem recurso, sabe por quê? Porque eles não precisaram que outra pessoa se levantasse no lugar, eles estavam atentos para ouvir Deus e saber aquilo que Ele tinha para os filhos. Que coisa incrível. Que coisa incrível. Eu estava na minha casa algum tempo atrás. Então o pastor passa pela minha cidade. Eu morava com os meus pais, sou filho único. De repente ele passa lá, bate na porta de casa. E ele fala assim, eu atendo ele. Fala, pastor, tudo bem? Dele, tô passando de férias aqui pela cidade. E Deus mandou falar um negócio para você. Entra aí. Eu entrei. Preciso de uma testemunha. Mãe, oi, tudo bem? Eles se conhecem desde jovens. Então ele falou, muito melhor que seja você a testemunha. Então ele vira para mim e fala assim, Bruno, arruma tuas coisas, arruma tuas malas, que Deus está te tirando da casa dos teus pais e está te desligando do ministério dos seus pais e vai te levar para um novo lugar, para funcionar de uma nova forma. E minha mãe começou a chorar. De repente ele fala para ela assim, você só está chorando porque Deus já vem falando com você, mas você não quer aceitar. Então Deus mandou outra pessoa para vir liberar no seu lugar. Se você não dá destino, Deus levanta outra pessoa para dar, querido. Quem está me entendendo? Vocês estão felizes ainda? Vamos lá. Eu acredito que existe um segundo tipo de pessoa, e deixa eu acelerar aqui na introdução. Eu podia só falar quais são, mas eu não aguento, eu quero dar detalhe, vou tentar me controlar. O segundo tipo de pessoa com relação ao destino profético é aquele que não quer nem saber do que eu estou falando. Jesus, ele se comunicava com pessoas que queriam ouvir, pessoas que não queriam ouvir, pessoas que queriam responder, que não queriam responder. Então eu sei que infelizmente aqui
Nessa casa de oração, eu também estou me comunicando com pessoas que estão com muita sede daquilo que eu estou começando a falar. E tem algumas pessoas que não estão nem aí, porque falam, cara, eu já estou estabilizado. Ou estou estabilizado, ou já tenho alguns planos bem traçados. Não toca onde não deve, mas eu vim tocar onde não devia. O problema é teu que você está aqui hoje, você não devia estar então. Querido, não tem mais como você ser feliz fora daquilo que Ele te chamou para ser. Nós precisamos descobrir a nossa vocação e porque nós estamos aqui. Então, queridos, eu sei que existem pessoas que não estão nem aí porque eu estou falando, e talvez vai sair daqui nem aí porque eu estou falando. Ele tem uma base de margem de lucro para o resto da vida. Eu sei que eu vou ganhar isso, eu sei que eu vou me aposentar com isso, deixa eu me planejar em cima disso. Não tem perspectiva de crescimento. E quando eu falo crescimento, eu não estou falando de você conquistar bens materiais ou ter casa e carro. Eu estou falando de crescimento da tua vida espiritual, crescimento da tua vida ministerial, crescimento da tua vida em Deus, descoberta do teu destino. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui também, um terceiro tipo de pessoas, que é aqueles que ou correm atrás de profeta, ou os profetas correm atrás dele. Deixa eu falar uma coisa para você, não existe mérito algum em ser um colecionador de profecias. E se tem alguém com propriedade para falar isso para vocês, essa pessoa está aqui na frente hoje falando. Pensa num menino profetizado. Pensa, mas desde os 9 anos de idade, era profeta na pista de skate, era em tudo quanto é lugar, era em shopping, rua. Eu fui profetizado em tudo quanto é lugar, só no clube que não, eu acho. E porque eu acho que eu afundei lá para não ouvir o que o cara queria falar. Mas gente, Deus me perseguindo em tudo quanto é lugar. Teve um mês da minha vida, eu não tenho alegria de falar isso, viu? Eu falo isso com muita vergonha. Teve um mês da minha vida que eu ouvi 13 profecias iguais no mesmo mês, em 13 igrejas diferentes. Eu estava lá ministrando, de repente, filho, Deus manda te dizer. Eu falei, ai meu Deus do céu. Deixa eu falar uma coisa para você. Você recebeu uma palavra profética, uma vez fala de ativação. Se você recebeu a mesma pela segunda vez, fala de confirmação. Mas se você recebeu de 3 para frente, fala que você não está respondendo. Filho, compra pão, tá bom. Aguarda a confirmação. Bruno Leonardo de Oliveira, começa a falar o nome inteiro, já fala, mano, essa confirmação aí foi forte. Chamou da terceira para frente, irmão, é com chinelo na mão, é com outro posicionamento. É porque você não está respondendo. Eu recebi 13 no mesmo mês, porque eu não estava respondendo aquilo que Deus queria para a minha vida. Não existe mérito algum em você ser um colecionador de profecias. Eu falava isso até com certo orgulho. Olha, Deus tem usado tantas pessoas para falar comigo. Mal sabia eu que... Deixa eu falar uma coisa para você. O teu grau de intimidade com Deus determina se os profetas irão te ativar ou irão confirmar. Quem me entendeu? Sabe o que eu estou falando? Eu estou falando que numa quarta-feira meu pastor estava em casa, o Leandro. Então eu tinha acabado de assumir o ministério de louvor da igreja, estava em ascensão para entrar no presbitério da igreja. Então de repente eu fiz uma pergunta para ele. Como meu pastor, eu tenho o direito de saber da onde veio, aonde estamos e para onde estamos indo. Então ele respondeu tudo. E eu falei, e você? Da onde veio, aonde está e para onde Jesus está te levando, pastor? Então ele falou. Alguns dias depois, no domingo, aparece um ancião lá de 21 anos de idade, chamado Jonathan Lara. Um velho, um ancião de 200 anos no corpo de um cara de 20. É verdade, não é? Não cabe tudo aquilo dentro daquele cara. E aí de repente ele vira, começa o culto, ele já, pastor Leandro, começou a soltar tudo que ele tinha falado na mesa para mim. Para a igreja, profecia. Para o meu pastor, confirmação. Eu falava, Deus, que é isso? Que grau de intimidade é essa? Eu a vida inteira ouvi coisas de profeta que eu não imaginava que ia acontecer. E agora acabei de ver alguém recebendo uma profecia que na verdade para todo mundo é profecia, mas para ele é confirmação. Porque a intimidade dele determinou se um profeta vai aproximar para confirmar ou para revelar. Quem está me entendendo? Primeiro tipo de pessoa, aqueles que nascem num ambiente profético. Segundo tipo de pessoa, aquele que não está nem aí para esse ambiente, para destino profético. Terceiro tipo de pessoa, aqueles que dependem ou vão correr atrás ou os profetas correram atrás dele. E o quarto tipo de pessoa, e agora eu quero gastar um tempinho com vocês e ainda estou na introdução.
é aqueles que não sabem, aqueles que não nasceram num ambiente assim, mas eles não querem também não continuar sabendo. E sabe como eles vão, e a maioria se encaixa aqui, não é não? Sabe quem são essas pessoas? Aquelas que vão discernir o que eu estou falando, aquelas que vão entender qual é o seu destino profético em Deus, através de pistas. Diga comigo, pistas. Quem já brincou de alguma brincadeira que tinha pista? Você tinha que descobrir, é assim, pista. 1 Samuel capítulo 16. Eu não vou ler, mas vou contar uma história que muita gente sabe de cor salteado, mas talvez ninguém se atentou a um detalhe importante. 1 Samuel capítulo 16 versículo 1 começa falando assim: Samuel é profeta da nação, certo? Então agora Deus fala para Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Pega agora um chifre, encha com óleo, vá para a casa de Jessé e você vai ungir um dos filhos de Jessé como rei sobre Israel. Então ele diz na sequência: mas como eu vou fazer isso? Se Saul descobrir, o rei atual, ele vai mandar me matar. Então Deus fala para ele: então diz que você está indo sacrificar nas terras de Jessé. Diz que você está indo sacrificar lá. Então agora ele vai para Belém. Chegando na cidade, os sacerdotes vêm e falam assim: você vem em paz, porque a casa estava caindo no reino. Saul estava loucão. Eu venho em paz. Então tá bom, eu quero purificar a família de Jessé, para que eles possam sacrificar a Deus comigo. Nós conhecemos o diálogo de Samuel e Deus, mas a família não conhecia nada desse diálogo. Quem lê a Bíblia conhece o diálogo, mas a família conhecia o diálogo? Nada. Sabe o que estava acontecendo? Jessé estava apresentando os filhos para que o profeta purificasse, para que eles pudessem sacrificar junto. Então vem lá um filho aí na cabeça dele, coração em oração, ele diz: é esse. Deus fala: não é. Eu não olho como você olha, eu não vejo aparência, eu vejo o coração. Então ele fica, e nenhum Deus fala que é. De repente ele fala: não tem mais nenhum não? Para a gente purificar? Tem, Davi está trabalhando lá no pasto, manda chamar. A hora que ele chega, fala: é ele. E com ele faz algo que não faz com mais nenhum dos outros. O que ele faz? Pega aquele chifre cheio de óleo e derrama na cabeça dele. Derrama na cabeça dele, significando o que para a família? Lê para mim lá, me mostra que a família sabia que ele estava sendo ungido rei. Que ele sabia que estava sendo ungido rei. Ele não sabia, a família não sabia, porque em momento algum ele falou assim: te ordeno o rei. Não, ele não sabia. Simplesmente o profeta derrama o óleo e vai embora. E agora? Por que eu estou todo... Que isso? Por que eu estou todo melado de óleo? Pai, que isso? Filho, que isso? Os irmãos falaram: mano, por que ele fez isso? Talvez, tá? Não é, a gente não dá para saber direito, porque só existiam 3 pessoas no planeta Terra com óleo na cabeça até aquele dia: Arão, o sumo sacerdote, os sacerdotes e Saul, o rei que estava sobre Israel. Só esses 3, só que um detalhe: Saul, ele não tinha sido ungido rei diante de todo Israel. Ele tinha sido ungido rei num beco, numa viela, com mais 2 ou 3 funcionários da fazenda do pai. Então se a família deles ou era bom de história, ou de Bíblia, ou de conhecimento do que estava acontecendo naquela época, eles só sabiam que o óleo significava separação. Ungido significa separado. Tá bom, se eles soubessem, eles poderiam dizer: o irmão, o filho, eu fui separado. Para quê? Para fazer o quê? Para ser sacerdote? Para quê? Para que esse óleo na minha cabeça? Então tá bom, algo acontece automaticamente quando aquele óleo escorre sobre a cabeça dele. A palavra diz que o Espírito de Deus sai de Saul e se apossua de Davi. Agora ele está literalmente ungidão. Ele está cheio da presença de Deus. Agora um pai muito louco, Jessé, tem a brilhante ideia de falar para o filho: filho, o pau está comendo solto lá na guerra. Faz favor, pai, vai levar pão e queijo para os seus irmãos. Que pai que faria isso? Me fala.
Gente, Deus começa a mover tudo mesmo. Ele fala assim: vai lá levar grãos e pão para os seus irmãos e leva uns 10 queijos lá para o comandante. Eles estão acampados em tal lugar. Quando ele chega lá, ele ouve o último anúncio de Saul. Só que antes disso, presta atenção, nesse intervalo todo, tem um negócio aqui. Assim que ele recebe o óleo e até chegar esse ambiente da guerra, acontece uma coisa aqui. Sabe o que acontece? Saul começa a ser possuído por espíritos malignos vindo da parte de Deus. Agora um servo desconhecido fala: eu conheço um cara de Deus, filho de Jessé, sabe falar bem, é de boa aparência, toca bem, é valente e o Senhor é com ele. Davi, manda trazer. Aquele óleo nós sabemos que era uma preparação para levar Davi a ser rei sobre Israel. Mas de repente aquele óleo leva Davi para o ambiente onde ele ia gastar a vida dele governando. Ele vai parar lá no palácio sem saber que seria o rei daquele lugar, com óleo na cabeça, sem saber direito porque que aquilo significava, mas cheio de Deus. Agora eu quero falar sobre algo que é um pouco óbvio, tá? Isso não está na Bíblia, pode pôr isso na minha conta. Isso não está na Bíblia, mas assim como é muito óbvio, quer ver uma frase muito óbvia e que estremece meu coração? É muito óbvio falar que a nossa geração é a geração mais próxima da volta de Cristo, porque as outras morreram. A gente está aqui vivo, querido, é óbvio, e isso não nos dá alegria, isso não nos dá muito, e todos os sinais apontam que nós somos a última geração. Glória a Deus, olha aí, assim como também é óbvio que Davi, sendo um homem comunicativo, querendo saber o porquê que significava aquele óleo na cabeça dele, um dia talvez tenha conversado com alguns nos intervalos ali da libertação dele, libertando Saul, tocando, adorando profeticamente. Com certeza algum dia o papo do óleo surge. Cara, alguém aqui já recebeu um óleo na cabeça? Como assim óleo na cabeça? Para que isso? Para que serve isso? Um fala: eu sei. Saul, ele foi ungido por Samuel, num beco e numa viela lá. Eu conheci um funcionário dele que falou. E depois que ele fez isso, ele teve capacidade para ser rei sobre Israel. Começou a conectar algumas pistas. Está conectando algumas pistas aí dentro de você já? Tá? Então vamos lá. Com certeza alguma pista se conectou ali. Com certeza esse assunto pode ter vindo à tona. Vindo isso à tona, agora ele chega lá no ambiente para levar pão e queijo para os irmãos na guerra. Quando ele chega lá, tem um gigante, 2,90 metros de altura, desafiando o povo, falando: se alguém me vencer, nós seremos escravos. Porém, se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Davi chega bem na hora do segundo desafio de Golias, e ele vê que os homens, a Bíblia diz que os homens estremecem e recuam. E ele chega bem nessa hora, aquele burburinho, os homens recuando, aquele cara gigante. Ele fala: que é isso? Ele fala: exatamente isso, Davi. Esse gigante aí está desafiando todo mundo, falando que quem enfrentar ele e ganhar, eles serão escravos. Mas se ele vencer, nós seremos escravos dele. Saul, todo mundo temendo. Sabe o que Davi faz? Nada. Pode ler lá. Não, mas ele não pode ler. Ele não faz nada, querido. Até que ele ouve um guarda dizer: e o rei vai dar uma boa parte do reino e a filha dele em casamento para o homem que derrotar esse gigante. Davi fala assim: como que é? Fala de novo aí, irmão. O que você falou aí? É isso mesmo, o rei disse que vai dar uma boa parte do reino e vai dar a filha dele em casamento para o homem que matar esse gigante. Aí o que ele fala? Quem que é esse incircunciso filisteu que zomba do povo do Deus vivo? Aí ele vai para a guerra, sabe por quê? Porque ele só queria entrar em batalhas que tinha a ver com a revelação do destino dele. Não lute luta sem propósito. Quando ele conectou que aquele óleo ia levar ele a reinar, e de repente ele descobre que a recompensa de quem matasse era já ter uma parte do reino e a filha do homem em casamento, ele fala: umas terras eu já vou ter, a filha dele já vou ter, já era, já está perto. Ele luta as batalhas que levam ele para próximo do destino dele. Querido, não lute as coisas que não têm a ver com o teu destino. Não lute.
Sabe, meu pai estava em casa esses dias atrás. E de repente ele vira para mim e para minha esposa, muito feliz assim, querendo dar uma instrução, sendo muito gente boa. Ele fala: olha, vocês precisavam comprar uma casa. E muito espontâneo, eu e minha esposa começamos a dar muita risada. Pensa num ataque de riso, irmão. Mas aquele bem gostoso mesmo. A gente olhou um pro outro e demos muita risada. E ele ficou, no outro dia ele ficou meio mal. Meu pai é sentimental. Vai pro YouTube isso aí? Já tá, mas depois não fica, ou fica? Ixi, então pai. Tomara que ele não descubra o canal da igreja. Ele falou assim: filho, poxa, olha aí. Por que vocês deram risada de mim ontem? Falei com tanto carinho, amor, vocês. Eu amo muito meu pai. Amo mesmo. Mas aquela hora foi tão engraçado quando ele falou com tanto zelo. Aí eu falei: pai, quer saber por que eu não... Quer saber mesmo por que a gente deu risada? Ele quer. Ele falou assim: há 6 anos atrás, assim que a gente casou, e eu e minha esposa morávamos de favor, e a gente não tinha carro nem moto, e nós vimos todos os nossos amigos comprando casa, comprando carro, andando bem, dormindo bem, comendo bem. E a gente naquela situação, com certeza eu me senti menos homem. Então a palavra de Deus me confrontou falando: não se amolde ao padrão deste mundo. O mundo está aqui, você está aí, eles estão lá, eu estou aqui. Então quer dizer que a minha ótica de um padrão do mundo não seja a que é para você, amém? Cada um aqui tem uma ótica do que é o padrão do mundo, que o que para mim é impossível, para você não é. O que para você é impossível, para mim não é. E o que para nós é impossível, para Deus é possível. Então a minha ótica do padrão de mundo, olhando os meus amigos, olhando a minha realidade, foi qual? Padrão do mundo: você nasce, estuda, se forma, ganha dinheiro, casa, tem filhos, compra uma casa, compra um carro. E se sobrar uma grana, compra uma casa em Ubatuba ou um rancho no interior ou em Campos. Fala sério, se esse não é um bom padrão do mundo, bom para se viver. As pessoas vivem para isso, cara. Estuda, cresce, casa, ganha dinheiro, compra carro, compra cá. Eles falam para mim: não se amolde ao padrão desse mundo. Eu, obedecer a isso, sabe o que me trouxe? Uma casa própria? Não. Me trouxe alegria de viver de aluguel, alegria de viver de favor, alegria de... Chame de favor, brasileiro chama de favor, a Bíblia fala que é graça, o favor que você não merece. É Bíblia, gente. Mas esse era o padrão. Isso me trouxe tanta paz, queridos, que se um dia eu for parar num camping com a minha família, eu sei que tem propósito naquilo. Eu sei que eu não vou queimar. Sabe, para alguns aqui isso é tão fácil. Nossa, é tão fácil. Para mim é tão difícil ter uma casa própria. E para mim isso não vai entrar mais numa das batalhas da minha vida, uma guerra da minha vida, de falar: eu preciso comprar uma casa. Não, eu quero investir no que é eterno, e amém. Quem está me entendendo? Lute as batalhas que têm a ver com o teu destino profético. E eu gastei um bom tempo na introdução. Essa introdução grande é uma introdução para te ensinar sobre a revelação. Como adquirir, entender e discernir qual é a revelação, qual é o teu destino profético em Deus. Ou você vai estar nesse ambiente, ou você vai depender de profeta, ou você não está nem aí, ou você vai conectar as pistas de para onde Jesus está te levando. E pensa num cara feliz e com muita autoridade falar isso para vocês hoje, sou eu. Pensa um cara que tudo que planejava só ouvia não de Deus. Eu planejei ser skatista, Deus não. Surfista, Deus não. Baterista, Deus não. Eu planejei ganhar dinheiro, Deus não. Tudo que eu planejava fazer na minha vida, Deus vinha não. O que eu me tornei? Um homem sem planos. Se você me perguntasse alguns anos atrás, aonde o Bruno vai estar daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu ia te responder: o futuro a Deus pertence.
Pensa num cara com medo de planejar. Falei, nem, pá, eu não planejo mais não. Você é louco, tudo que eu planejei, e de repente a palavra vem novamente, me confronta e diz: do homem são os planos, mas a última palavra vem de Deus. E isso não anula o papel do homem, pelo contrário, afirma e fala: o papel do homem é planejar, mas é aguardar as instruções de Deus, se aquele plano está certo, está mais ou menos, ou está totalmente errado. Sabe por que eu só tomava não? Porque eu só planejava fora da revelação. Sabe por que eu planejava fora da revelação? Porque eu não tinha essa revelação. Então, querido, eu só ia tomar não o resto da minha vida. Então pense num cara feliz que recebe não desde adolescente, e que hoje, o que eu vivo, para muita gente talvez seja um teto do destino profético. Amém. Está há 8 anos com o ministério, mantendo a casa, viajando pela nossa nação, ministrando a adoração e a palavra, estabelecendo relacionamento, discipulando alguns, cuidando de outros, mentoreando outros, tendo muita amizade mesmo. Bom, para alguns, mas desde a minha primeira viagem, há 8 anos atrás, eu sempre volto para casa com um sentimento de insatisfação, grato, porém insatisfeito, porque eu falo, ainda não é isso. Eu estou fazendo, eu estou feliz, mas tem alguma coisa aí que eu ainda não tinha pegado. Então no final do ano passado, eu comecei a conectar algumas pistas. Comecei a conectar palavras que eu recebia desde os 14 anos de idade, coisas que meu coração fritava, queimava, coisas que os meus olhos admiravam. E de repente eu fiz aquela pergunta ao céu: Deus, planejei, olhei, mostrei e falei: Senhor, é isso? E a resposta foi: sim, você está correto. Falei, pelo amor de Deus, eu fiquei 15 anos ouvindo não. Glória a Deus, Jesus. É sim, é isso. Eu nasci para isso. Falei, meu Deus, que demais. Tudo que eu planejo eu só ouço sim agora. Eu vou fazer isso com tal coisa da igreja, Jesus. Sim. Eu vou fazer isso com o meu casamento. Sim. Eu vou fazer isso com as minhas finanças. Sim, porque eu estou planejando dentro da revelação do que Ele tem para a minha vida. Não adianta eu querer abrir um açougue, cara. Não tem nada a ver com aquilo que eu vim para a terra. Para alguns tem, você vai sustentar casa, vai sustentar missionário, vai ajudar e amém. Mas não tinha a ver comigo. Então pensa num cara feliz em poder falar isso com você hoje. Eu conectei pistas, eu entendi para onde Jesus estava me levando, e eu tenho planejado dentro da revelação. Só que entre a revelação e a hora H, que é a hora que vai chegar esse dia na minha vida, de coisas que Ele me mostrou e me falou com 14 anos de idade, então faz 16 anos que eu estou gastando tempo no quê? Nas instruções. Revelação, instrução, discernimento do tempo, hora H. Deixa eu falar para você, que introdução gigantesca, nem eu estou aguentando mais falar. Imagina vocês de ouvir. Loren Cunningham, fundador de uma junta missionária chamada Jocum. Quem já ouviu falar do Jocum? Eu amo a Jocum. Gente, o Loren, ele já é um senhor de idade, tem seus 60 e poucos ou 70 e poucos, e ele, 80 e poucos, eu não sei. Eu estou lendo um livro dele que fala Senhor. E o livro dele, antes dele contar a história dele, ele precisa vir contando da família, vem falando o ambiente profético que ele foi gerado. Só que ele conta a história do avô, eu não sei o nome do vovô Cunningham. O vovô, lá para 1920, 30, alguma coisa, teve uma revelação, presta atenção, o avô dele teve uma revelação de que ele seria um pregador do evangelho. Naquela época isso não era tão comum, tá? Então ele teve a revelação que seria um pregador do evangelho. Não sei se ele teve essa revelação secreta, se foi através de um profeta, não sei, mas ele entendeu porque que ele estava na terra. Você será um pregador do evangelho. Sabe o que ele fez? Pegou as franquias de lavanderia que ele tinha e vendeu. Pegou o dinheiro, colocou num carro, pegou a família, a esposa e os filhos, colocou num carro e agora começou a viajar pelo interior dos Estados Unidos, porque ele tinha uma revelação, ele ia ser pregador do evangelho. O dinheiro vai acabando e eles começam a passar necessidade, mas ele tinha uma revelação, ele ia ser pregador do evangelho. A esposa dele adoece e a esposa dele morre. Sabe o que ele faz com os filhos? Ele deu os filhos para os amigos, porque ele tinha uma revelação, ele ia ser pregador do evangelho. Ele deu, saiu dando os filhos.
O dinheiro acaba e ele começa a viver de esmola. Mas ele tinha uma revelação: ele ia ser pregador do evangelho. Ele começa a ganhar frutas, maçã, laranja podre, como oferta. Ele começa a passar fome, necessidade. Ele começa a viver à margem da sociedade, mas ele tinha uma revelação: ele ia ser pregador do evangelho. As meninas crescem, os filhos crescem. 2 das filhas se tornam multimilionárias, uma das mulheres mais ricas dos Estados Unidos. E elas não suportavam ouvir a palavra Deus, Jesus, igreja e principalmente pregador do evangelho. Por causa dessa mágoa e dessa crise delas, uma delas tem tumor, câncer, porque o pai teve uma revelação que ia ser pregador do evangelho, mas ele não gastou tempo nas instruções. E as instruções contêm como e quando. Um homem de Deus destrói a família dele porque ele tem a revelação e já quer ir para a hora H. E não quer gastar os tempos deles nas instruções. Jesus só gastou 30 anos da vida dele em instrução, tá? Paulo gastou 4 anos em instrução. Então, apesar da minha introdução gigantesca, eu queria que você aprendesse a gastar tempo nas instruções. Cada um aqui tem um destino diferente do outro, então as instruções vão ser diferentes uma para as outras. Se o teu destino é ir para a área de saúde, as suas instruções são outras. Se você vai ser uma luz numa área empresarial, empreendedorismo, suas instruções são outras. Se o teu destino é em artes, é outra. Se o teu destino é em outra nação, é outra instrução. E se do teu vizinho é outra nação ainda, é outra instrução. Mas eu acredito que algumas instruções todos nós, independente do destino, vamos receber. E eu queria só compartilhar com vocês 3 instruções que todos nós vamos precisar para discernir o tempo. Para a hora que chegar, a hora H, a hora certa, você estar pronto. Quem está me entendendo? Vocês estão felizes? O horário já está chegando, então eu vou tentar correr um pouquinho. Gostei dela, vou pregar só para ela aqui, irmã. Presta atenção. Primeira instrução que nós precisamos, anote aí, Atos capítulo 8, versículo 26 ao 40. Nós não vamos ler, nem precisa colocar no data show, porque é muito versículo. Mas se você está anotando, anote aí. Já eu falo qual é o título dessa instrução que você precisa receber. Primeira instrução que nós precisamos, sabe o que contém nessa história? Nós já sabemos que o que move o céu não são as nossas perguntas, são as nossas respostas. Vire para quem está do teu lado e fala assim, então vê se responde. Na nossa igreja a gente usa isso muito comum, com muita frequência, né? E aí, fulano está respondendo? Não está respondendo. E tal pessoa está respondendo? Não está respondendo. E tal pessoa está respondendo. Ele está respondendo, está reagindo. Então os que é bem morto assim, de repente dá aqueles espasmos na vida, começa a responder de algum jeito. Mas responde em nome de Jesus. Responde significa obediência, tá certo? Então, aqui, deixa eu contar uma historinha para vocês e deixa eu ser rápido. Filipe recebe uma direção através de um anjo falando, vá para a estrada deserta de Gaza. Você que está anotando, anote aí. Sabe que é a primeira coisa que ele faz? Anote aí, ele obedece. Repete comigo, obedece. Obediência. Segunda coisa que acontece, está passando uma carruagem. Dentro dessa carruagem tem um eunuco tesoureiro que cuida das finanças de uma rainha da Etiópia. Ele está lendo Isaías falando sobre a vinda do Cordeiro, o sacrifício de Jesus, e ele não está entendendo nada de quem que está falando. Então agora a voz de Deus vem para Filipe e fala, Filipe, acompanhe a carruagem. Sabe o que Filipe faz? Ele corre. Sabe o que significa correr, querido? Correr significa responder com velocidade. Essa é a instrução que você precisa. Anote lá no tema, você que está anotando, sabe qual é a primeira instrução que você precisa? Você precisa responder com velocidade. Eu descobri que tinha coisas que eu demorava 1 semana para responder. Eu descobri que tinha coisas que eu demorava 1 mês para responder. Tinha coisas que eu demorava 1 ano para responder. E tinha coisas que eu não respondia nunca. Deixa eu falar uma coisa para você. Obediência na hora errada é desobediência. É desobediência.
Vamos falar bem no nível simplesinho, de quem é pai, de quem é filho, já passou por isso um dia. Se era para buscar pão naquele horário, para aquele dia, para aqueles convidados, não adianta você buscar 3 dias depois, o convidado não está mais em casa. Mas eu obedeci muito depois, que não adianta nada, só comeram um molho aqui. Ele obedece, ele responde com velocidade, e sabe o que acontece? Ele entra dentro dessa carruagem, ele fala: você está entendendo o que você está lendo? Ele fala: como que eu vou entender se ninguém me explicar? Ele fala: eu te explico. Está falando de Jesus, Ele é o Cordeiro, Ele é o Filho de Deus, Ele apresenta Jesus, Ele é um canal de vida. Obediência, respostas rápidas e canal de vida. Essas 3 coisas que Felipe faz, essas 3 coisas que você pode fazer. Essas não são as 3 instruções. A primeira instrução é a resposta rápida. Deixa eu falar para você uma coisa. Eu tive um papo bem sério com a minha esposa. Eu acho que foi o ano passado, ou o ano retrasado. Nós tivemos um papo bem sério sobre um processo que nós precisávamos abraçar. E querido, evento algum vai te dar aquilo que só um processo pode te trazer. Conferência alguma vai te levar para um lugar que somente um processo vai te levar. Então abraça teu processo e responde rápido. Então nós abraçamos um processo, nós sentamos na mesa, nós conversamos acerca de onde nós entendíamos que naquela estação Jesus estava querendo nos levar, como ministério, como corpo, como família, como pastores. Então nós fizemos um cálculo humano, tá? Não é mal fazer esse cálculo, esse planejamento. Então nós fizemos um cálculo humano e falamos assim: se a gente fizer isso, dentro de tanto tempo vai acontecer isso. Aí se acontecer isso, a gente vai fazer tal coisa. Se fizer tal coisa, tal, em 2 anos e meio a gente chega onde a gente quer. Falei: Miri, você aguenta 2 anos e meio? E dela: eu aguento. Você aguenta 2 anos e meio? Eu falei: eu não aguento. Falei: então minha preocupação é com você, Bruno, não é comigo não. Você sabe que eu aguento, mas você é muito ansioso. Eu: não, mas eu vou aguentar, pelo amor de Deus. Olha, já está me dando um negócio, mas vamos abraçar esse processo, vamos para cima. E naquela mesma semana, naquele mesmo mês, sabe o que não parava de queimar dentro de mim? Essa passagem: obediência, respostas rápidas, canal de vida. Obediência, respostas rápidas, canal de vida. E eu estava naquilo, eu compartilhei com o pastor Vande, compartilhei com o Diogo, lembra? Então nós compartilhávamos na mesa, nós falamos a respeito disso. A gente precisa responder com velocidade, a gente precisa responder com mais velocidade. Sabe qual que é a 4ª coisa que acontece nessa história? O que Felipe faz, o que você faz, o que nós podemos fazer é obedecer, responder com velocidade, ser um canal de vida. A 4ª coisa, quem faz é Deus. Sabe o que Deus faz? Assim que Felipe batiza aquele eunuco, a Bíblia diz que num piscar de olhos, Felipe, ele é transladado, ele é teletransportado para uma nova cidade, que eu não sei ao certo quantos dias de viagem demoraria para ele chegar lá, mas eu sei que ele chega num lugar que ele demoraria para chegar num piscar de olhos, para funcionar de uma nova forma, de um novo jeito. Sabe o que eu estou falando? Nós planejamos estar em um lugar, fazendo algo em 2 anos e meio, e de repente, 10 dias depois, nós chegamos naquele lugar. Eu e minha esposa. O Senhor nos leva e fala assim: vocês vão fazer isso, através dos nossos pastores, dos nossos líderes. Fala assim: venham para esse ambiente. De repente foi um choreiro louco, porque eu falei: meu Deus, eu esperava isso daqui 2 anos. E Deus só falava comigo: só responde com velocidade, que o resto eu faço, que eu vou te mostrar o que é velocidade. Se você acha que você está sendo rápido, você não viu ainda o que é velocidade. Quem está me entendendo? Primeira instrução que você precisa após a revelação: responda com mais velocidade, querido, em nome de Jesus. Quem está me entendendo? Vamos seguir. Segunda instrução que você precisa, todos nós vamos precisar dessa instrução, está em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Aí começou a estreitar o negócio. Paulo diz para Timóteo, ele está dando discipulado para Timóteo, e ele diz assim: Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, Ele nos deu espírito de poder, espírito de amor e espírito de equilíbrio. Diga comigo: equilíbrio. É isso que você precisa. Se você está anotando, anote. Primeira instrução que você precisa: respostas rápidas. Segunda instrução que você precisa: equilíbrio. Querido, presta atenção que agora a ideia é meio rápida e não dá para parar. Poder fala de ousadia, amor fala de escolha, equilíbrio fala de organização. Eu já vi uma geração se manifestar com muito poder,
Eu ouço as histórias da geração do meu pai para trás, onde esses homens desciam do monte com graveto de LED. Quem já viu uns gravetos de LED aí acendendo no monte? Né? Graveto de LED. Os caras iam para o banco a pagar uma conta, manifestar demônio na fila do banco. Era um enxuboleto. É uns demônios mesmo, né? Manifestava lá na fila do banco, eles iam fazer compra, as pessoas começavam a chorar, eles pregavam na fila do banco, eles pregavam na praça, eles se manifestavam com muito poder, mas sem fundamento. Alguns que adquiriram dom descobriram que podia ganhar dinheiro com o dom. Então, Icabode, foi-se a glória de Deus. A geração que mais se manifestou com poder nas ruas se calou. De repente veio uma outra geração que se manifestou com muito amor, mas o amor se tornou assistencialismo. E o reino começou a se chamar ONG. E o propósito, o verdadeiro propósito de dar um agasalho, de dar um calçado, de dar uma sopa, se perdeu no meio do caminho. Não era mais Jesus que estava dando aquilo. E eu repito a frase do meu amigo Leandro Vieira. Ele tem uma frase muito pesada, que diz: e se tivessem dado uma cesta básica para o filho pródigo? Ele não teria voltado para casa. Então, as nossas boas obras, elas têm, os nossos atos de justiça têm que ser embaixo de uma revelação. Porque dependendo, querido, em vez de ajudar, você está mais atrapalhando. Então, Icabode, foi-se a geração do amor, virou ONG e assistencialismo. E de verdade, isso não é historinha não. Eu estou vendo uma geração se levantando e se manifestando com equilíbrio. Equilíbrio do quê, Bruno? Sabe qual o verdadeiro equilíbrio que eu consigo enxergar hoje nas Escrituras? O equilíbrio do sacerdócio trino, o sacerdócio de Jesus. O maior modelo de sacerdote. Eu lembro até hoje, eu era adolescente, gente, eu era meio revoltado. Então eu comecei a ler a Bíblia para poder refutar algumas religiosidades que eu enxergava na minha casa e da minha igreja. Mas pelo menos eu comecei a ler a Bíblia. A intenção foi ruim, mas gerou algo bom depois. Então eu lembro até hoje, quando os meus pais queriam que eu usasse umas roupas lá, todo um uniforme da igreja. E aí eu queria de bermuda, dourada. Eu falei, mas por quê? Porque se você for no banco, se você for num fórum, o juiz... juiz, né? Se você for no fórum de bermuda, o juiz, né? Eu lembro do Luciano Subirá contando a história dele de cuequinha, samba canção no quarto adorando Jesus. E o amigo dele, cara, o que você está fazendo? Cola aqui no quarto que eu estou orando. Aí o amigo cola e ele está lá de samba canção adorando Jesus, assim, adolescente. Aí o cara, que isso, cara, tá amarrado, você está adorando Jesus de cueca, velho. Ele falou assim, o que tem? Ele, cara, se você for num fórum, mas esse fórum... a galera de agora não sabe que é ouvir essas coisas, né? É bem da hora, velho. É demais hoje. Se você for num fórum, você não vai poder chegar na frente do juiz de bermuda e falar assim, essa é a minha diferença e a tua. Você vê Deus como um juiz, eu vejo Ele como um pai. Eu fico à vontade diante do meu pai. Então lá estava eu não conhecia essa frase do Luciano Subirá ainda, né? Ia me ajudar muito na época. Então lá estava eu, se você for num fórum, que fórum? E de repente eu lembro que um dia meu pai veio falando, não, porque a gente deve se portar, porque os sacerdotes, eles tinham as roupas certas, eles tinham, não foi nem meu pai, foram os líderes da igreja lá, falou assim, porque eles tinham as roupas certas, eles tinham as indumentárias, e tal, de repente eu virei assim, falei assim, mas é um bom exemplo, mas eu não sigo os sacerdotes, não, eu sigo Jesus. E ele recebeu um beijo no rosto, sabe por quê? Porque ele andava igual todo mundo na rua, ele não tinha roupa de crente. O beijo não era um ato profético, o beijo é, aquele que eu beijar é ele, porque ele é muito comum. Ele anda igual a todo mundo, ele não tem uma roupa de um terno cromado, de uma roupa diferenciada, ele é comum no meio da rua. Não é o estilo pessoal, é o que carrega dentro, é quem é. E não me deram muito ouvido na época, eu tive que usar social mesmo. Mas depois eu fui liberto. Mas deixa eu falar com vocês, sabe o que eu tenho enxergado em Jesus? O sacerdócio trino de Jesus. Como meu modelo não foi o sumo sacerdote, mas
Jesus, ele foi o próprio sumo sacerdote. Olha que incrível, o verbo se fez carne e habitou conosco. Essa palavra habitou, se eu não me engano é iskenu. Essa palavra significa tabernaculou conosco. Então Jesus, ele foi o sumo sacerdote. Além dele ser o sumo sacerdote, ele foi o próprio sacrifício, ele foi o próprio tabernáculo. 3 em um só. Eles têm mania de 3 em um só. Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, então aquele que se fez carne, aquele que habitou, ele foi o maior sacerdote da história que pisou na terra. E o sacerdócio do Jesus não era só gastar a vida dele no secreto. Sacerdócio neotestamentário, sacerdócio no Novo Testamento. Sabe como que é o sacerdote do Novo Testamento após a cruz? Diga comigo assim: ministrar ao Senhor, secreto. Ministrar aos santos, igreja. E ministrar aos perdidos. Vamos lá, gente. Ministrar ao Senhor, ministrar aos santos e ministrar aos perdidos. Sabe o que isso fala? Secreto, Mateus 6,6. Igreja, templo, rua. O verdadeiro sacerdote, ele se manifesta nesses 3 lugares. Ele tem vida em secreto com Deus, ele aperfeiçoa os santos e ele se manifesta nas ruas. 5 chamados, 5 vocações. Então o pastor não foi chamado para pastorear, o evangelista não foi chamado para evangelizar, o mestre não foi chamado para ensinar. Espera aí, Bruno, está contraditório, vocês vão me entender. O profeta foi chamado para profetizar, o apóstolo não foi chamado para apostolar. Não sei se existe essa palavra. Sabe o que eles foram chamados? Esses 5 ministérios, eles são para o aperfeiçoamento dos santos. É essa a função dos 5 ministérios. Eles aperfeiçoam os santos para quê? Para que eles possam ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, impor as mãos sobre os enfermos, curar, expulsar demônios, fazer isso em Judéia, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Jesus, toda vez que a Bíblia diz como de costume, fala que Jesus se ausentou para o secreto. Toda vez que fala estando em, fala de Jesus estar no templo. E toda vez que fala indo para, fala dele caminhando pelas ruas. Só que tem muita gente que não vive nesse equilíbrio e caminha, penso, eu fui alguém assim. Eu tenho visto muita coisa disso em mim. Jesus tem denunciado essas coisas. Sabe por quê? Porque se você só fica no secreto e você pensa que sacerdócio é só secreto, sabe o que você vai se tornar vivendo só no secreto? Santo? Não, orgulhoso. Quem vive só no secreto, querido, se torna orgulhoso. Pastor Anderson Silva tem uma mensagem incrível chamada "Há pecado em nossa santidade". Falar das pessoas que conseguem romper em nível de santidade e olhar para as pessoas e falar: nossa, lá, continua pecando, continua errando. Orgulho estabeleceu pecado na santidade. Se você só vive no secreto, você não vai se tornar santo não, você vai se tornar orgulhoso. Se você só vive na igreja, sabe o que você vai se tornar? Afiado, não, religioso. E se você só vive na rua, aí é reino, né? Não, rebelde. Um sem o equilíbrio do outro não te faz uma pessoa sadia. Agora, se você tem vida em secreto com Jesus, se você tem vida no corpo de Cristo, serve aos santos, ministra aos santos. E se você não vive mais uma vida à toa, Deus dará. E você se manifesta. A rua, gente, fala da tua vida social. Meu Deus, Vitor Azevedo, um menino novo, cara. Estava ontem dormindo na casa do Davi, ele está direto com a gente lá, 23 anos de idade, caminha no nível de revelação incrível. Ele falou: Brunão, eu fui para a casa do Judá Bertelli. Agora que o Gregório McNutt morreu, que foi o profeta mais louco que caminhava no Brasil, agora sobrou para o Bertelli. Ele é o profeta mais louco que está andando na terra. A galera quase não tem coragem de levar ele na igreja, tão louco que ele é. Cara, ele é muito louco, ele é apaixonado por Jesus. O Judá Bertelli, ele falou assim: Brunão, eu posei, o Judá Bertelli me pegou no aeroporto, então nós fomos para a cidade dele. No caminho nós passamos por 4 pedágios, sabe o que aconteceu? As 4 atendentes dos 4 pedágios conheceram Jesus.
Ele não deu só dinheiro, ele deu salvação junto. Ele falou: tua mãe vai ser curada, filha. E isso já começou a revelar o dom. Como você sabe, já foi, apresentou Jesus, já foi salvo. Segundo pedágio, aceitou Jesus. Terceiro pedágio, aceitou Jesus. Quarto pedágio, aceitou Jesus. Falou: Bruno, a gente parou num posto de conveniência para comprar um café e água. Sabe o que aconteceu? Tinha 2 atendentes, adivinha? As 2 conheceram Jesus. Então nós fomos para um bosque orar. Era feriado e só tinha 4 pessoas no bosque fora nós. Sabe o que aconteceu? As 4 pessoas que entraram naquele bosque conheceram Jesus, através de um homem que tem vida em secreto, serve o corpo e se manifesta na rua. Então talvez o que eu estou falando sobre equilíbrio está denunciando a tua falta de equilíbrio, o teu desequilíbrio. Em querer só romper e viver no secreto, querido, um sem o outro não dá. A plenitude dos 3 te faz uma pessoa completa, nele. Esse é o papel de Jesus, esse é o papel da igreja. Sabe como é que eu descobri isso? Olha que legal, olha que forma incrível que eu descobri isso. Saí com os amigos da igreja, fomos comer, depois de um culto eu acho. Então, lá vai eu passar meu cartão, débito. Que eu não tenho crédito, porque senão eu me perco. Então vai lá, cartão de débito, pagar a conta, deu tanto para cada um, tudo bem, vai lá passar o meu cartão. Aí aquela cena terrível, transação não aprovada. Você já quer endemoniar, né? Não, você fala assim: troca a máquina, tá com problema essa máquina aí, pega outra máquina aí. E aquele constrangimento, né? Você fica: nossa. Então o cara põe 10 maquininhas e nenhuma passava. Aí por um acaso minha esposa fala assim: por um acaso teu cartão não venceu não, né? Gente, mulher, só porque ela falou isso, alguma coisa no reino espiritual moveu e meu cartão venceu naquela hora. Venceu naquela hora há 1 mês. A hora que eu olhei assim, ó, 1 mês vencido. Falei: venceu. Aí começou os amigos vir com aquela frase proibida. Não, cara, tranquilo. Só ir no caixa eletrônico que você fez biometria, né? Deu: não, fica quieto, fica quieto, fica quieto. Você fez biometria. Ela: ah, biometria? Você fez biometria, né, Bruno? Eu: não fiz biometria. Não, mas então só baixar o aplicativo e colocar a tua senha online. Você tem senha online, né? Deu: irmão, cala a boca. Não tem senha online não. Aí vem a palavra mais proibida de todos. Ah, tranquilo, velho. Só você ir na tua agência e resolver. As pessoas: ah, é legal. A agência dele é 700 quilômetros de Taubaté. Facinho. E aí para ajudar os amigos, né? Não, mano, pode deixar que a gente faz. É assim que faz para você. Já vira lá, Miguel, cara, não tem dinheiro. Ah lá, começa aquela zoeira, aquele incômodo, aquela, né? Eu tenho uns amigos bem legais. E de repente toda aquela situação, não tinha biometria, não tinha senha online, tudo desorganizado. Eu precisava ir para a minha agência, que era 700 quilômetros. E o problema é que eu tinha dinheiro na conta. Eu não estava sem dinheiro. Tava o dinheiro para passar o mês, para fazer tudo. Agora eu ia precisar de dinheiro emprestado de alguém, gastar R$700 para uma viagem que eu não precisava fazer se eu tivesse com essas coisas organizadas. O que eu falei? Poder é ousadia, amor é escolha, equilíbrio é organização. Então lá estava eu com dinheiro na conta, sem conseguir acessá-lo. Naquela semana, no meu quartinho, no meu sacerdócio, no meu devocional, foi essa passagem que caiu, 1 Timóteo 1,7. Deus já te deu o espírito de poder, amor e equilíbrio. Você só precisa conseguir acessar. E naquele dia eu me vi com dinheiro na conta, sem conseguir acessar. E eu me vi também com muito poder, amor e equilíbrio, sem conseguir acessar. Para um eu precisava me organizar e ir numa agência. Para outro eu precisava colocar todas as coisas no lugar. Elias, os profetas de Baal e Elias, que o Deus verdadeiro se manifeste com fogo. Então vem os profetas de Baal, deturpam o altar, destroem o altar, mancham o altar, e chega a vez de Elias. E sabe o que ele faz? Vem fogo do céu. Não. Ele fica horas restaurando o altar. Restaurar o altar significa colocar cada coisa no seu lugar, para que Jesus possa tomar o lugar dele. Quando você colocar cada coisa no seu lugar, Jesus vai tomar o lugar dele. Então, com certeza a oração dele foi em outro idioma. Com certeza a pausa dele pode ter sido muito diferente. Mas um dia meu pai, minha família, por curiosidade,
resolveu cronometrar a oração de Elias. A oração que ele fala para o fogo cair do céu. E na nossa pausa, no nosso intervalo, da nossa maneira, isso não é bíblico, tá? Mas a gente lendo em português e cronometrando, deu uma oração de 36 segundos. Então com certeza não foi segundo, talvez foi mais de minutos. Mas eu sei que foram horas de colocar as coisas no lugar, para pouco tempo de falar vem, porque ele tinha gastado colocando as coisas no lugar. Eu descobri isso que eu estou falando para você da forma errada. Tendo algo na conta e não conseguindo acessar. E talvez você sim hoje, mas não com a tua conta, mas talvez com a tua vida, com o teu poder, com o teu amor e principalmente com o teu equilíbrio. Já está em você, mas você não consegue acessar. E querido, em nome de Jesus, hoje é o dia de se acessar isso. Essa é uma das grandes instruções que você precisa. Sabe o que eu estou falando? Eu estou falando aqui, ó, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Quando uma viúva chega no profeta Eliseu e fala assim: profeta, meu marido, teu servo, homem de Deus, ela dá todo o gabarito espiritual dele. Fala, morreu e deixou a nossa família com dívida. E agora está vindo o credor buscar os meus únicos 2 filhos como escravo. Sabe quem que era esse homem? Ungidão, vida com Deus, vivia no templo, era um aprendiz de profeta. Ela falou, ele era temente a Deus, ele te servia, mas não pagava as contas de casa. Desequilíbrio. Era muito espiritual, era muito homem de Deus, mas era pouco homem. A gente tem que lembrar que antes do homem de Deus vem um homem. Ele criou o homem com responsabilidades de homem, a mulher com responsabilidades de mulher. Então sim, é o equilíbrio da tua vida natural, espiritual, profissional e ministerial. Marta e Maria, vão todo mundo ser Maria, então a igreja vai ficar fechada, não vai ninguém pagar a luz, vão ficar tudo lá fora. O problema não é trabalhar para Jesus, o problema é trabalhar onde Jesus não está. Jesus estava na sala e ela estava na cozinha. Trabalha com Jesus aonde ele está. Olha, o ambiente de Marta e Maria já fala desse sacerdócio trino, querido. Maria, aos pés de Jesus, secreto. Marta, trabalhando, servindo os santos. Lázaro, todo mundo vindo ver a testemunha viva. Testemunho vivo de alguém que foi ressuscitado. Servindo os... Eu amo Jesus. Sabe que você precisa de instrução? Respostas rápidas. Você precisa de equilíbrio. E para encerrar, a terceira instrução que todos nós vamos precisar, repete comigo assim: permanência. Permanência. Nós precisamos permanecer nele. Se permaneceres em mim e eu permanecer em vós. Eu encerro isso lendo a passagem de Lucas capítulo 14, do versículo 16 ao 24. Presta atenção nessa revelação. Essa passagem diz assim: é a parábola do grande banquete. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, na hora H, eu vou ler lá. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Presta atenção. Ele fez um banquete e mandou agora o servo ir avisar os que já tinham sido convidados. Então se eles já tinham sido convidados, eles já tinham dado a resposta, certo ou não? Quem aqui já casou, vai casar, foi convidado para um casamento, precisava dar a resposta se ia ou não, porque o buffet tá caro. E amigo que é amigo, gente, hoje vai e paga o teu, tá bom? Faz o teu, vamos ajudar as irmandades a casar. Amigo que é amigo, faz lá 70 conto do teu buffet, vai lá, vamos para uma pizzaria, vamos para um restaurante, vamos ajudar os irmãos a casar, gente, tá caro. Glória a Deus. Vamos lá. Então, eles já tinham sido convidados. Como não tinha o WhatsApp, para eles falarem: já deu, tá pronto, pode vir em 15 minutos, tá pronto? Ele fala: vai o servo, vai lá e avisa as pessoas que o banquete está pronto. Aqueles que convidou e aqueles que aceitaram. Vamos seguir? Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar
uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda o outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas, becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar, sempre há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Querido, presta atenção, 3 convidados que tinham dito sim, não permaneceram no seu sim. É isso que eu quero dizer. Todos eles responderam certo. Nós não somos uma casa de resposta. Responde, responde, responde. Por incrível que pareça, só responder certo não basta. Só responder rápido não basta. Você precisa permanecer naquilo que você respondeu. Todos eles responderam sim. Só que na hora H, um falou: comprei uma casa. O outro: comprei carro. Boi está falando da forma de locomoção deles. O outro falou: casei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Casar, comprar carro e casa é pecado? Depende. Essa é a resposta. Se eles estão te tirando da mesa do banquete, é pecado. Pecado significa errar o alvo. Se você está queimando a tua vida por coisas que tem te afastado do teu destino, querido, você está em pecado. A gente precisa perder a mania de classificar pecado só como pecados morais. Traição, masturbação, pornografia, assassinato, estupro. Pecado significa errar o alvo com coisas boas, sadias. Errar o alvo é errar o alvo. Se comprar uma casa, carro e casar está te fazendo errar o alvo, sim, você está em pecado. Então, comprar casa, carro, bem, comida, seja lá o que for, depende. Porque todos eles responderam certo, mas as coisas terrenas fizeram com que eles não permanecessem naquela resposta. Eu quero que você se coloque em pé, só para parecer que está acabando. E agora eu encerro. Vocês estão felizes? Vocês estão muito quietos. Jesus. Queridos, presta atenção. Permanecer. Terceiro pilar do evangelho. Primeiro, Jesus morre pelos nossos pecados. Segundo pilar, ele ressuscita. Terceiro pilar do evangelho. 1 Coríntios capítulo 15. Jesus aparece para aproximadamente 500 pessoas após a ressurreição. Antes de ascender ao céu, Jesus fica 40 dias aparecendo na terra. E durante esses 40 dias, ele encontra 500 pessoas e faz um convite para todas essas 500, falando: vá para Jerusalém, fique em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos do poder de Deus, para capacitar o ide de vocês, para que vocês preguem o evangelho a toda criatura, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Quem lembra disso? Ele convidou 500 pessoas. Jesus ficou durante 40 dias convidando essas pessoas para que elas fossem. Com 40 dias ele ascendeu aos céus e foi para junto do Pai. Essas 500 pessoas se reúnem para o Atos 2. Só que a Bíblia diz que no dia de Pentecoste aconteceu algo. Penta significa 5. 40, ressurreição, 50 dias. Então com 40 dias eles começam a se reunir e eles ficam durante 10 dias reunidos ali, orando. 500 pessoas foram lá. 500 pessoas oraram. Mas quantos nós conhecemos que a Bíblia fala que receberam? Estavam 120. Espera aí, não foram 500 que estavam? Por que só 120 receberam? Porque no primeiro dia eles ficaram orando o dia inteiro, mas algumas pessoas não aguentaram permanecer, então foram embora.
Segundo dia de oração, dia inteiro. Cadê que Jesus falou? Não chegou, outro grupo vai embora. Terceiro dia, outro grupo vai embora. Quarto, outro grupo vai embora. Quinto, sexto, sétimo. E no dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus, 10 dias após ele ascender ao céu, de repente, para aqueles que permaneceram, para aqueles que permaneceram, de repente, um vento começou a soprar. Ouviu-se um vento veemente e impetuoso e começou a encher toda aquela casa. Foram vistos línguas repartidas de fogo, e eles receberam comunicação com o céu e com a terra e com 15 nações diferentes. Eles estavam adorando, ministrando ao Senhor, aperfeiçoando os santos, e começaram a se comunicar. Alguém sai daquele lugar e ele prega, e 3.000 pessoas se convertem, queridos. Para aqueles que permanecem, deixa eu falar para você: tenha sede de saber qual é o teu destino em Deus. Descobriu, conectou as pistas, entendeu, teve o sim de Deus. Agora gaste a tua vida descobrindo as instruções do céu. Cada um aqui vai receber instruções diferentes. O que eu falei de instruções aqui não é a plenitude da instrução. Eu acredito que são instruções que todos nós vamos precisar. Você vai precisar responder com velocidade, acessar o teu equilíbrio e permanecer nas tuas respostas, permanecer nele. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e fazer a oração mais sincera que você puder. Faça a oração mais sincera que você puder. Começa a orar ao Senhor falando: Jesus, libera, nós temos sede, nós temos fome de entender por que nós estamos aqui. Nós queremos compreender, Senhor, qual é o nosso propósito, chamado, vocação. Queremos saber por que nascemos e queremos entender o nosso destino profético. Talvez a nossa família não entendia isso e não viveu. Talvez até hoje eu permaneci como uma pessoa que nunca quis saber disso. Talvez até hoje eu era um colecionador de profecias e ativado somente por profetas. Mas, Senhor, hoje eu quero conectar as pistas de para onde o Senhor está me levando e por que eu estou com esse óleo na cabeça e na minha vida. Senhor, nos traga discernimento para entender para onde o Senhor está nos levando. E após isso, Pai, nós queremos receber muita instrução do céu. Pai, sim, nós queremos as instruções que o céu quer liberar para nós no secreto. Nos ensine a permanecer em Ti, nos ensine a responder com mais velocidade. E por favor, Jesus, nos ensine a acessar o equilíbrio para viver em secreto, servir aos santos e se manifestar na rua. Jesus, é o que nós queremos, Pai, é o que nós ansiamos. Se alguém aqui tem sede e fome por isso, levante as suas mãos aos céus e fala: Senhor, nós não queremos mais viver uma vida à toa, deixando a vida nos levar. Nós queremos viver deixando o Espírito nos guiar, e nos guia aonde está o seu destino e aonde está o seu coração. Em nome de Jesus. Até que tudo seja como perda, comparado ao que tu tens pra mim, e que o meu eu desapareça e que tu cresças, seja para te servir, até que tudo seja como perda, comparado ao que tu tens pra mim, e que o meu eu desapareça e que tu cresças, e que o meu seja para te servir.